Já falei sobre céus abertos domingo passado, e hoje eu quero continuar falando sobre esse tema com você. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, vai falar sobre uma experiência de uma pessoa especial com os céus abertos. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui e vamos conversar um pouquinho. Atos 7, 54, está ali no telão. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Próximo. E Estevão disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Amado, deixa eu contextualizar um pouquinho você. O que está acontecendo aqui nessa história? Existe um personagem bíblico chamado Estevão. Estevão é um dos primeiros líderes da igreja primitiva após Jesus ter subido, após o Pentecostes. Estevão, um pregador da palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, usado muito por Deus. A religião daquela época se enfureceu com Estevão, e então ele está no momento de julgamento aqui. A religião, os religiosos da época estão julgando Estevão, porque Estevão, segundo eles, não deveria estar falando de Jesus, o Nazareno. E ele então vai defender por que ele cria em Jesus, por que ele estava falando de Jesus. E o que aconteceu? No meio do discurso de Estevão está fazendo uma defesa, no meio do discurso deles, eles se enfurecem. Na verdade, ficam endemoniados. Pegam em pedras e começam a tirar pedras, que é o costume dos judeus. Quando alguém era condenado, eles apedrejavam essas pessoas. E então, ele pega essas pedras e começam a apedrejar Estevão. Estevão, no meio desse apedrejamento, o texto que nós lemos, ele diz que ele olha para o céu e ele vê não somente esse céu azul bonito que a gente tem, mas ele vê o céu aberto, ou seja, ele vê a glória de Deus, ele vê os céus onde Deus está. E quando ele olha, ele enxerga Jesus. Só que o curioso dessa história, que isso acontece no momento de grande dor, ele está sendo apedrejado, morrendo, aliás. E ele, então, vê Jesus em pé, mas a gente sabe, e a Bíblia fala em alguns lugares, que Jesus subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Ou seja, Jesus está sentado à direita de Deus, mas ele vê Jesus em pé. E Jesus em pé. Ou seja, Jesus está aqui recebendo a Estevão. Estevão, eu estou contigo, eu estou recebendo, eu estou dando a você as boas-vindas, porque você está morrendo por mim, você está morrendo porque você fala de mim. Amados, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a experiência de ver os céus abertos, de enxergar os céus abertos e de contemplar o que existe nos céus. Ou seja, contemplar o próprio Senhor Jesus em pé e contemplar então essa glória de Deus. Quando a gente fala céus abertos, nós não estamos dizendo que a partir de 2020 o céu está aberto. O céu já está aberto desde que Jesus ressuscitou, amém? Ou seja, esse ano queremos falar sobre isso, mas isso é uma coisa que já existe. E eu quero dizer para você, os céus estão abertos sobre a sua vida. Queridos, os céus sempre estiveram abertos para Estevão. Mas nesse momento, os olhos físicos de Estevão enxergam o mundo espiritual. Ou seja, ele teve uma experiência de ver o mundo espiritual. Mas este mundo espiritual e esse amor de Jesus por Estevão sempre existiu. Mas agora, no momento da sua morte, creio também pelo amor de Jesus por este homem, ele então permite esse homem ver os céus abertos. Então os céus, eles estão abertos. E eu gostaria de conversar com você um pouquinho mais, domingo passado já falei, o que significa céus abertos sobre as nossas vidas. Céus abertos, então, ele fala de acesso da terra aos céus. Ou seja, céus abertos significa, nós podemos ver os céus abertos, mas não somente ver, eu também posso acessar. E domingo passado falamos bastante isso.
quando eu preguei sobre aquela escada, o sonho de Jacó, que ele então enxerga uma escada que liga terra e céu, e então anjos subindo e descendo. Isso fala de acesso dos céus, da terra aos céus. Ou seja, o acesso de onde você e eu estamos aos céus. Acesso aos céus nos possibilita então duas coisas, basicamente. Acessar que eu digo é tomar posse, usufruir, ter contato, trazer de lá o que existe lá. Então, céus abertos significa acessar os céus, acessar o que temos no céu, e também céus abertos significa contemplar. Por exemplo, aqui, Estevão está tendo uma contemplação, ele contempla Jesus em pé. O que significa isso? Significa que você pode contemplar, ou seja, céus abertos significa que você começará a enxergar coisas que você nunca enxergou, que você começará a entender coisas que você nunca entendeu, e que você começará a ter experiências com Jesus e com o reino de Deus, como você nunca teve, ao ponto de você ficar, uma experiência ser muito comum na sua vida, que é a surpresa. Ou seja, eu nunca imaginei que isso fosse assim. Uau, eu nunca imaginei que isso fosse assim. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Jesus está passando pelo mar com os discípulos, e Jesus acalma a tempestade, vem uma grande tempestade, e ele acalma a tempestade. Aqueles discípulos que já andaram tanto tempo com Jesus, já vinham andando com Jesus há muito tempo, mas eles nunca tinham visto Jesus fazer tamanho feito, ou seja, parar uma tempestade. E quando Jesus para a tempestade, os discípulos falam uma frase que é uma frase de contemplação. Qual frase é essa? Quem é este homem que até os céus, os ventos, os mares obedecem? Quem é este homem? Queridos, eu quero dizer isso, eu quero já declarar sobre a sua vida. Você vai se surpreender com Jesus. Você vai ter experiências que você faz, meu Deus, eu nunca imaginei algo disso acontecendo na minha vida. Eu nunca tive uma experiência dessa. Uau, que coisa tremenda. Eu até talvez ouvi falar, mas hoje eu posso experimentar. E isso vai surpreender você, uma contemplação de quem Jesus é. Olha que coisa maravilhosa. E quando a gente fala um ano, profeticamente, ano de céus abertos, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai contemplar as maravilhas de Deus. Amém? Diga assim, eu recebo. Diga assim, eu recebo. Amém. Então, acessar significa usufruir o que há neste lugar. Contemplar significa admirar, conhecer, descobrir um novo padrão. Amém? Amados, quando eu falo de céus abertos, é lógico que eu também posso colocar um sinônimo. Qual seria o sinônimo de céus abertos? Seria reino de Deus, ou reino dos céus. Você já deve ter escutado versículos que falam assim, a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, né? Cantamos agora, acho que uma música que falava isso. O reino de Deus chegou. Ou seja, reino de Deus é céus abertos, é o reino dos céus. Ou seja, o que existe no céu é trazido à terra para as nossas vidas. Deixa eu explicar, você vai entender agora um pouco melhor do que eu estou falando. Jesus, quando foi ensinar a oração para os discípulos, ele ensinou a oração famosa do Pai Nosso, lembra? E ele diz o quê? Pai Nosso que estás... Pai Nosso que está onde? Nos céus. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, onde é que está o reino de Deus? Nos céus, aonde Deus está. Venha a nós o vosso reino. Agora aqui é tremendo, ó. Aqui fala de acesso. Agora na oração vai falar de acesso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim como é no... Uau! Ou seja, qual é o segredo do sucesso na minha vida e na sua vida? Que o que acontece na terra é o que está acontecendo no céu. Amados, isso é acesso. Pode aplaudir, Jesus é bom. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado, só para efeito didático. Vou tentar ser um pouco professor hoje aqui. Para efeito didático, diga para a pessoa que está do seu lado assim: o que existe no céu vai acontecer na sua vida na terra.
Amém? Diga assim comigo: céus abertos na minha vida, céus abertos na minha família, céus abertos na minha profissão, céus abertos na minha cidade. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. O que você acabou de dizer? Que aquilo que está acontecendo no céu aconteça na sua vida, aconteça na sua família, aconteça na sua cidade. Amém? Você está entendendo isso? Por isso, se eu fosse você, eu chegaria amanhã na hora de trabalhar e falava assim: eu declaro céus abertos sobre o meu trabalho. Eu declaro, chegando em casa, diga lá, eu declaro céus abertos sobre a minha casa. Você que é casado, chega e diga assim: eu declaro céus abertos sobre o meu casamento. Se eu fosse você, chegava diante e falava assim: céus abertos sobre os meus filhos. O que você está dizendo? Que aquilo que acontece nos céus aconteça na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha profissão. Amém? Céus abertos. Aleluia. Céus abertos também fala de uma posição. Céus abertos é uma posição, ou seja, viver a partir desse lugar. Então vou imaginar que aqui onde eu estou pisando é a terra, ok? Aonde eu estou pisando é uma posição, estou posicionado. Eu estou vivendo a partir da terra. Esse lugar aqui eu vou chamar de terra. Eu estou vivendo a partir da terra. E esse lugar aqui em cima é os céus. Jesus está dizendo o seguinte: não viva posicionado na terra. Ou o contrário disso. Viva aqui na terra, mas posicionado aqui nos céus. Ou seja, você tem que pensar como pensa lá em cima. Você tem que se comportar como se comporta lá em cima. E você deve usufruir o que tem aqui em cima. Eu digo para você, neste lugar, você é rico. A Bíblia diz que em tudo, em Cristo, Ele nos enriqueceu. A Bíblia diz que aqui nos céus, amados, me diga uma coisa. Quem acha que no céu existe câncer? Quem acha que no céu existe qualquer tipo de doença? Sim ou não? Fala, graças a Deus, não. Então, quando que alguém fica doente? Quando ela está no lugar que tem isso. Por isso que quando você se apropria da cura, você assume uma posição. E você está dizendo, amado, escute o que eu vou falar aqui para vocês. Existem dois tipos de manifestação de cura, de saúde. Quando você está doente, e você ora, ou alguém ora por você e você é curado, você experimentou cura divina. Mas existe uma outra experiência que eu espero que eu oro e declaro que assim será na sua vida. Que você não somente experimentará curas divinas, que já é algo celestial, amém? Mas você experimentará saúde divina. Qual a diferença entre cura divina e saúde divina? Cura divina é quando você está doente e é curado. Saúde divina é quando você nunca fica doente. Quando eu digo céus abertos, estou falando saúde divina, porque nos céus não existe doença. Ah, não, você está ouvindo essa mensagem aqui? Não, mas eu estou querendo despertar fé no você. Receba pela fé o que existe nos céus. E nos céus existe saúde divina. Nos céus, nesse lugar, existe o que também? Existe abundância, existe riqueza, existe recurso. Amados, o segredo está: qual posição você tem vivido? A partir de qual lugar você tem vivido? Coloca lá, por gentileza, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Olha esse texto, me ajude a ler esse texto. Gente, muitas vezes a gente... eu não entendo a Bíblia. A gente não entende a Bíblia porque lê muito rápido. Vamos ler devagarzinho, que nem quem come torta de limão. Bem devagarzinho, assim, experimentando cada garfadinha. Olha lá, pois o Filho do Homem... Quem que é o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem?
Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar... Salvar o que? Salvar o que está escrito ali? Está escrito salvar o quê ou salvar quem? Está escrito salvar o quê ou está escrito salvar quem? Então quer dizer que Jesus não veio para salvar quem? Jesus veio para salvar o quê? O que foi perdido? O que foi perdido? A posição. Deixa eu explicar melhor isso para você. Lembra a história de Adão e Eva? Todo mundo sabe a história de Adão e Eva, não é verdade? Adão e Eva comeu o fruto que não devia. E o que aconteceu em seguida, depois de comer o fruto que não devia? Deus apareceu no jardim. Não apareceu no jardim? Deus apareceu no jardim. Deus apareceu em um lugar. Deus apareceu em um lugar. Qual lugar era esse? Um jardim. Esse jardim foi Deus que plantou. Deus fez o mundo. Dentro do mundo existia um local geográfico chamado Éden, que é ali na região ali do Oriente Médio, mais ou menos. Havia um lugar ali, ele chamou esse lugar de Éden. E dentro do Éden, ele plantou um jardim. Deus não fez nascer o jardim, Deus plantou o jardim. Quem consegue imaginar quão belo é o jardineiro Deus? Será que era bonito esse jardim? Não, era bonito. Na verdade, esse jardim era uma posição, aonde Deus e o homem se encontravam. E Deus não procurou Adão e Eva fora do jardim. Deus procurou Adão e Eva no jardim, porque era a posição que Adão e Eva deveriam estar. E Deus entra aqui. Ué, mas cadê Adão? Cadê Eva? E aí Deus então grita: Adão, Eva, o que vocês fizeram? Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: Adão, aonde você está? Ele não perguntou o que você fez, ele perguntou aonde você está. E aonde estava o abençoado? Ele estava escondido. Se ele estava escondido, ele estava fora. Ele saiu da posição. Queridos, quando o homem peca, ele cai da posição. E ele começa a viver afastado de Deus. E ele, lembra que eu falei que céus abertos fala de acesso e o que mais? Contemplação. Agora, no lugar errado, ele contempla. Aliás, ele deixa de acessar e de contemplar. E o contrário, ele começa a ter medo de Deus. Da onde surgiu ter medo de Deus? Se Deus é bom, se Deus é bom. Por que o medo? Porque agora ele começa a achar que Deus é mau. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Wagner me passou um vídeo muito endemoniado. Ei, Wagner, não, hein? É brincadeira. Ele me passou uma informação que eu fiquei assim, ô Jesus, né? Impressionante. Maurício morre, eu não vejo tudo. Está amarrado, né, Maurício? Amados, um abençoado de um pastor no Brasil grava um vídeo dizendo assim, as seguintes palavras: Deus está trazendo um juízo sobre Belo Horizonte. Essa chuvarada que está tendo aí, que matou um monte de gente, destelhou, desbarrancou tanto lá. Deus está trazendo juízo no Brasil devido ao que a Lagoinha fez com o louvor do Brasil. Ou seja, o que uma igreja começou a fazer do louvor uma apresentação de palco, uma venda de música, uma venda de show. O que Belo Horizonte, não somente Lagoinha, mas as outras igrejas da região, fizeram com o louvor, fizeram com a música. Ou seja, agora os músicos se vendem, os músicos ganharam uma outra, os músicos gospel, é claro, né? Ganharam uma outra característica, uma outra atividade, um outro jeito de fazer a coisa. Então agora, como eles corromperam o louvor da igreja, Deus está trazendo juízo sobre Belo Horizonte. Como diz o próprio mineiro, Belzonte.
Amados, que coisa endemoniada um troço desse. Queridos, Deus não pesa a mão. Alguém diz amém, aleluia, glória a Deus. Deus não pesa a mão, Deus não traz isso não. Deus não é o diabo. Queridos, morreu mais de 70 pessoas naquela região. Você acha que Deus vai fazer isso com uma cidade? Não vai. Jesus, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Não foi isso? Quando teve a tempestade, estava no barco, Jesus repreendeu o vento. Jesus repreenderia algo que Deus mandou? Quem acha? Deus mandou um vento, uma tempestade, e Jesus repreenderia o que Deus mandou? O que Jesus fez com o vento? Ele repreendeu. Por quê? Porque aquele vento veio para destruir os discípulos. Aquele vento veio para atrapalhar a obra de Deus. E o que ele disse? Vá embora, cesse, emudeça-se, cale-se. O máximo que eu posso dizer é o seguinte, o que talvez faltou na igreja de Belo Horizonte ou da região é, em nome de Jesus, tempestade, chegue, pare, eu não aceito mais tempestade. Deixa eu falar para você, você está numa posição, a tempestade está aqui ou está lá? A tempestade está aqui ou está lá? Quem que é maior, os céus ou a terra? Então significa que se você está aqui e disser para a tempestade, para a chuva, para o terremoto, e dizer, chega, basta, cesse, sabe o que vai acontecer? Vai obedecer, porque os céus comandam a terra. Aleluia! Pastor, mas será? Querido, Jesus quando deu as duas broncas, teve duas tempestades, não teve duas situações no barco? Uma Jesus estava dormindo, a outra Jesus veio andando, não foi? Qual foi as duas bronquinhas que Jesus deu na turma lá? Homens de pequena... O que Jesus estava querendo dizer com isso? Quem era para ter feito a tempestade parar, era vocês. Jesus não estava dormindo no barco? Eles acordaram Jesus. Se Jesus estava dormindo no meio da tempestade, você acha que o barco ia afundar? Quem acha que um barco ia afundar com Jesus no barco? Querido, que chance tinha daquele barco afundar? Jesus estava dentro do barco. Jesus dá aquela espreguiçada assim e fala, ei, turma, viu? Eu já não tenho tanto tempo para dormir e vocês me acordam por causa de uma tempestade? Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Quantos aqui já acordaram Jesus na tempestade? Quantos aqui já deu uma chacoalhada em Jesus assim? Jesus, a conta vence segunda. Ou, Jesus, a conta já venceu. Aí Jesus olha para você e sai. O que eu tenho a ver com isso? Eu já não te dei poder para você fazer o dinheiro aparecer? Queridos, Jesus está dizendo, homens de pequena fé. Ou seja, se você tiver fé, você consegue. Deixa eu fazer outro exemplo nesse texto aqui. Quando Jesus, no episódio que Jesus está dormindo no barco, Jesus diz assim, o texto diz assim, e levantou-se e o vento soprou, e levantou e o mar se agitou. E Jesus então acorda, e Jesus diz assim, vento, aquieta-te. Deixa eu falar algo para você aqui. Jesus falou para o que os discípulos não estavam vendo. Ou seja, Jesus falou com o vento, não falou com o mar. O que se agitou e que estava entrando no barco era a água. Se você tivesse que ter coragem, se eles tivessem coragem, eles iam repreender o vento ou mandar o mar parar? Mas o que estava fazendo o mar agitar? Sabe o que significa isso? Você ora baseado no que você vê e Jesus naquilo que você não vê. Quantas vezes eu e você oramos? Por isso que a Bíblia diz, vocês não sabem orar como convém. Porque vocês oram pedindo uma coisa que não resolve. Vocês fazem declarações sobre uma situação que não é a razão pela qual você está sofrendo aquilo. Por exemplo, a nossa luta não é contra
carne e sangue, mas sim contra. Então por que você ora para que aquela pessoa endemoniada pare de encher suas paciências? Deus, muda o coração dele, Jesus. Oh, coração de pedra. Deus, você não sabe, esse homem está sendo usado. Ah, esse homem é muito ruim, essa pessoa, ei, meu Deus. Deus, livra-me da minha sogra. Querido, você não tem que orar contra a sogra, ela é uma bênção, aleluia. A sogra é uma bênção, né, Márcia? Dá um abraço na sogra, hein, Márcia? Dá um abraço na sogra, Márcia. Ei, aleluia. É uma bênção. Mas se porventura a tua sogra está além do normal, você tem que dizer, demônio, sai. Não o demônio da sogra, é o demônio que agiu lá nela, né? Na brincadeira, eu estou brincando só para você rir um pouquinho. Queridos, olha, se você não aprender algo hoje aqui, eu acho que você não devia ter vindo, mas você vai aprender algo. Queridos, eu falei que aqui nos céus você tem tudo que você precisa, amém? Então qual que é o segredo? Você contempla o que você tem. E eu falei que os céus abertos é o quê? Acesso e contemplação. Você contempla o que tem lá e agora você acessa. Como é que você acessa? Como é que você traz o que tem no céu para a terra? Como é que você traz o que tem lá para cá? Você primeiro descobre o que tem lá. Descobriu? Descobriu. E agora o que você faz? Você declara. Você declara a palavra. Você declara a profecia. E qual o segundo passo que você faz para trazer de lá para cá? Você faz o quê? Você já declarou, agora você agradece. Então, por exemplo, você quer uma saúde divina, ou cura divina. Poxa, aqui, nessa posição, então eu estou aqui, mas eu falo a partir de lá. Eu digo, eu declaro, eu recebo, eu acesso a saúde no meu corpo, a saúde no corpo de alguém, a cura na vida de alguém. Eu acesso. E eu declaro, dinheiro também, eu acesso recurso. Deus, eu declaro, eu tenho recurso para pagar o aluguel, eu tenho recurso para pagar aquilo, eu declaro em nome de Jesus. E agora o que você faz? Começa a agradecer. Deus, obrigado pelo aluguel, obrigado pelo aquele valor, obrigado por isso, começa a agradecer. Agora existe uma terceira coisa que pode acontecer, pode ser que você faça, pode ser que seja necessário você fazer. O que é? Você resistir ao diabo. Por quê? Porque quando você vai trazer algo daqui para cá, o diabo pode reter no meio do caminho. O diabo pode reter, segurar. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Talvez aquilo que você está declarando e até quem sabe agradecendo, se não chegou, é porque tem um demonião segurando. Então o que você faz? Declara, agradece e diz o que para as trevas? Solta! Solta o que é meu. Senhor, não chegou ainda, Senhor. Deus olha para você e fala, tá, você está falando comigo por quê? Manda o demônio soltar, ué. Aí você ora da seguinte forma, que o Senhor repreenda. Não, meu irmão, é você que repreende. Que o Senhor faça. Se for da vontade do Senhor, que o demônio saia, pelo amor de Deus. Como é que você vai falar uma frase dessa? Se for da vontade do Senhor, que o demônio saia. Ah, mas vocês acham que Deus quer que o demônio saia? Sim ou não? Então já manda ele embora. Queridos, eu creio que muita coisa que você não recebeu ainda é porque o diabo está segurando. Alguém fala aleluia, glória a Deus. Deus está querendo declarar, Deus é Pai, querido. Ele tem para você e é de graça. Ah, pastor, sabe por que não está chegando? É porque eu cuspi na cruz. Sabe por que não chegou, Senhor? É porque eu não dizimei esse mês. Senhor, eu tenho falhado no dízimo. Aí o Senhor tem pesado a mão sobre mim. Eu tenho faltado muito na igreja. Não, queridos, tudo isso que Ele já deu para você. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? Queridos, não é isso. É porque tem um demônio segurando o que é seu. Manda embora. Diga para ele, solta.
Solta a minha família, solta os meus filhos, solta o meu dinheiro, solta o processo na justiça, solta o aumento salarial, solta aquele emprego novo, solta o fechamento daquele contrato. Meu irmão, receba, contemple, tenha a revelação do que é teu, declare a palavra, agradeça e manda o diabo soltar, se ele estiver segurando. Alguém está ouvindo essa palavra? Amados, céus abertos significa que eu sou filho de Deus pela fé em Cristo. E por ser filho de Deus pela fé, eu tenho uma posição. Por ser filho, duas coisas, eu sou filho, e por ser filho, ele me coloca numa posição. E eu vivo a partir da posição de filho. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender agora. Lembra da história do filho pródigo? Lembra a história do filho pródigo? Ok, filho pródigo. Filho pródigo, qual foi o problema dele? Deixar de ser filho ou estar na posição errada? Qual o problema do filho pródigo? Deixar de ser filho ou estar na posição errada? Posição errada. Quando ele estava lá, comendo comida de porco, tentando comer a comida dos porcos, ele continuava filho da pessoa? Daquele homem? Continuava filho? Sim, mas qual o problema dele? Porque ele estava na posição errada. Sabe o que significa isso? Significa que você pode ser filho de Deus, mas está sofrendo porque você está na posição errada. Eu não vou entrar, porque demoraria um pouquinho mais para explicar isso. Um outro nome para essa posição é justiça. Justiça, segundo o conceito teológico, justiça não é o que você faz ou de certo ou deixa de fazer o que é errado. Justiça também não é punir alguém que errou, fazer justiça. Justiça, segundo o conceito teológico, é uma posição, é estar aonde ele te colocou. Isso é justiça, isso é justificação, colocar você num lugar. Justiça significa estar diante de Deus sem que exista vergonha nenhuma, sem que exista nenhum motivo de vergonha ou de que impeça você de estar de dívida com Ele. Justiça eu estou diante de Deus e eu não devo nada, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou bem-vindo. Isso é justiça. Amém? O pecador não tem a justiça de Deus. Jesus veio fazer justiça, que é colocar você numa nova posição. E aqui também isso fala de céus abertos. Ah, que coisa mais linda, não é verdade? Amados, que maravilhoso isso. Amados, e nós somos então filho de Deus e membros da família de Deus e parte do corpo de Cristo. Os céus estão abertos porque sou filho. E o que tem no céu é a minha herança. Diga assim, tudo que eu tenho no céu é a minha herança. É a minha herança. Ou seja, eu acesso o que tem no céu. Você acessa o que tem no céu, isso é sua herança. Quando a gente fala herança, ou seja, tudo que tem no céu é seu, inclusive quem mora lá. Quem é uma parte dos habitantes do céu? Um grupo que se chama seres celestiais. Em outras palavras, os anjos. O que significa isso? Os anjos estão ao seu serviço. Sabe o que significa isso? Que você pode dar ordem aos anjos. Pastor, agora você exagerou. Só Deus dá ordem aos anjos. Deus e você. Não, Deus, pastor, só Deus dá ordem aos anjos. Sim, Deus e os seus filhos. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é quem? Filho de Deus. Se Cristo é filho de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo que é de Jesus é o quê? Nosso. Ou seja, uma das coisas que Jesus tem é o quê? Autoridade para dizer para os anjos, faça ou não faça. Amado, tem um monte de gente que tem um anjo obeso. Tem um monte de gente com um anjinho obeso. Ele só não é obeso porque ele tem muito trabalho de tirar você das encrencas que você entra.
Mas tem anjo, amado, que está lá esperando você falar com ele. Nós tivemos essa situação, o padastro da Cláudia, né, Cláudia? O padastro da Cláudia vem passado por uma situação de saúde e devido a isso ele foi andar e se perdeu. Lá no Rio de Janeiro. Foi andar, se perdeu, ninguém achava o homem, se perdeu o homem. Botou lá no grupo de WhatsApp da igreja, meu padastro sumiu. Aí escrevi lá, liberamos o anjo do Senhor para achar ele e trazer ele embora. Acharam ele, não? E ela falou que uma pessoa que ninguém imaginava, uma pessoa foi lá e achou o homem. Achei ele, no Rio de Janeiro. Se eu fosse você, começar a dar uma ordem para os anjos. Anjos, vai lá, busque, traga. Anjo, traga aquele contrato, traga aquele cliente. Amados, pode fazer isso, porque você é herdeiro de Deus, você é herdeiro do que tem nos céus, amém? Você está aqui? Não? Amados, o segredo é viver a partir dos céus. Você enxergar a vida a partir dos céus. Quando a gente fala de céus abertos, fala de tudo que eu... Diga assim, céus abertos significa tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço. Eu sou a partir dos céus, eu tenho a partir dos céus e eu faço a partir dos céus. Opa, isso muda tudo, amados. Como assim eu sou a partir dos céus? Marcos, põe lá para mim Marcos 1:10. Você está aqui comigo ainda ou não? Marcos 1:10 diz assim: assim que saiu da água, Jesus viu o quê? Os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Próximo. Tem mais um aí não? O 11. Então veio dos céus o quê? Uma voz. Tu és o quê? Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Da onde que veio a voz dizendo que ele era filho? Eu quero dizer algo para você. Se Jesus foi reconhecido filho através de uma voz do céu, você é reconhecido filho através da mesma voz. Na terra diz, você é filho se você fizer tudo certinho. Os céus diz, você é filho porque eu enviei Jesus para morrer por você, para dar a vida dele por você, ressuscitou para que você tenha uma nova vida. Os céus, ou melhor, o Pai no céu diz, você é meu filho, você é minha filha. E aqui existe outro ponto aqui, você é meu filho. Diga assim, eu sou filho. Não, mas agora você vai falar assim com vontade. Diga, eu sou filho. Preparado? Agora diga assim, e eu agrado o meu Pai. Jesus já tinha feito um grande número de milagres nesse momento aqui. Tinha não? Não. Jesus já tinha pregado? Não. E o Pai já disse que o agradava. Eu quero dizer algo para você. Você agrada, escute agora, abre os 4 ouvidos que você tem. Os 2 da cabeça e os do espírito. Queridos, você agrada ao Pai, não por aquilo que você faz. Você agrada ao Pai por aquilo que você é. Quem ama o seu filho porque ele faz tudo certinho? E quando ele faz aquela peraltice que deixa você de cabelo em pé, você vai amá-lo menos. Sim ou não? Se você for uma pessoa normal, não. Não é verdade? Queridos, você ama o seu filho por aquilo que ele é o seu filho. Ela é sua filha. Amados, eu já tive a experiência de fazer visitas na penitenciária com parente. Já tive essa visita, essa experiência. Pessoa muito próxima a nós. E algumas vezes fui lá, ficar naquela fila lá. Amados, e quantas mães? Quantos pais? Principalmente, não ia falar quantos maridos, esposos, mas eu vou falar só da mãe e do pai. Mas quantas mães e quantos pais estavam lá? Para ver o seu filho, para ver a sua filha. Estavam lá, toda visita
estava lá, com uma sacola, uma expectativa de reencontrar o seu filho, a sua filha, lá dentro. Uma humilhação naquela fila, quem já foi sabe. Muito constrangimento, muito constrangedor. Infelizmente o Brasil é assim, muito constrangedor. E você olhava aquelas mães, não via a hora de entrar. Sabe por quê? Por tudo que aquela pessoa que estava lá dentro talvez fez de errado. E a maioria fez mesmo. Tudo que fez de errado, aquela mãe, aquele pai, continua, é meu filho, é minha filha. Eu nunca vi sogra lá, mas enfim. Nunca vi nenhuma sogra lá visitando o genro, mas... Eu estou brincando, estou exagerando aqui, mas eu acho que não. Mas a mãe estava. O pai estava. Queridos, você... Diga assim de novo, essa frase vale a pena, diga de novo. Eu sou filho de Deus. E eu o agrado. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino de Deus consiste em descobrir tesouros. Queridos, diga assim, tudo que é meu e que está nos céus está escondido. O que significa estar escondido? Aos olhos humanos você não enxerga. Queridos, as coisas que é teu segundo os céus, você não enxerga com os olhos humanos. Você só enxerga com os olhos espirituais. Por isso que ele vai dizer, está escondido. Existe um texto que diz isso, quer ver? Põe para mim lá Mateus 13:11. E ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? Quem é natural, quem não tem Jesus. Mas você que tem Jesus, olha lá, é dado a você conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E você descobre tudo que tem nesse lugar. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Olha, eu tenho também, olha, eu tenho também. Olha, eu posso, você descobriu hoje, eu posso dar ordem para anjos. Você então descobre. E você então declara. Depois você agradece. E se for o caso, você resiste às trevas. Solta, é meu, é meu, é meu, sai daí. Oh, glória a Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Ouvi um testemunho essa semana de um médico. Como é que é o nome do médico? Obstetra, que faz a cirurgia de mulheres, né? Que faz o parto da mulher. Esse médico, cristão, homem de Deus, ele estava fazendo o parto de uma mulher grávida de gêmeos. Gêmeos. Tem umas gêmeas aqui hoje, né? Tinha duas menininhas aqui, gêmeas. Estava fazendo o parto de gêmeos. E aí, só que complicou o parto. E ela teve que ter o nenê antes. E aí tiveram que fazer a cesariana e tirar a criança antes do tempo. E aí estava lá o médico fazendo lá a operação cesariana. E de repente saiu o primeiro bebê. Tirou o primeiro bebê, deu lá para os pediatras. Quando foi tirar o segundo bebê, o Espírito Santo falou assim, bota de volta. Coloca de novo para dentro. Ele já tinha tirado o nenê. Ele pegou e enfiou o nenê de volta na barriga da mãe. E falou para as enfermeiras, pode costurar. Pode costurar. As enfermeiras olharam para o médico, doutor, o senhor está maluco? Doutor, não falou está maluco, mas doutor. Queridos, não existe precedente médico, não existe precedente na medicina para isso. Ele botou o nenê de volta na barriga e costurou. Acabou a cirurgia, a mãe voltou, ficou lá com o outro bebê, o outro lá fora. E aí ficou lá. E o diretor do hospital chamou o doutor e falou, doutor, o senhor está maluco? Como que já pensou você fazer um negócio desse? E nós não nos responsabilizamos como hospital. Isso aí é responsabilidade só sua. Se acontecer alguma coisa, vai cair só sobre o senhor. Ele falou, Deus me disse. Eu ouvi os céus. E quando ele deu esse testemunho, daqui a pouco corre uma menininha de 3 anos. Aquele bebezinho que voltou para a barriga. Infelizmente, a que saiu da barriga morreu. Mas a que entrou de volta para a barriga. Foi dado o testemunho e a menininha estava lá.
Já estava com 3 anos no momento do testemunho. Outro irmão contou um testemunho lindo essa semana para mim. Trabalhava na Volvo do Brasil. Funcionário muito, muito considerado pelos chefes dele ali na Volvo. Só que ele tem um chamado, trabalhar na música. E Deus chegou para ele e falou assim, olha, chegou o tempo de você deixar tudo que você tem e vir trabalhar na igreja. E ele então entendeu e chegou na empresa para pedir a conta. Só que ele era de CIPA, essas coisas todas, e não pode ser mandado embora, né? Aí chegou lá, o chefe dele, o diretor, não sei quem lá da Volvo, falou o seguinte, ó, eu vim aqui, aliás, ele chegou lá, quando ele chegou, estava trabalhando, os caras chegaram para ele, ó, precisamos falar com você. Ele falou, oh, aleluia, Deus é maravilhoso, agora que eu fui chamado para o tempo integral na igreja, os caras vão me mandar embora no outro dia, pensa como é de Deus isso, porque eu vou receber os meus direitos, ele vai me mandar embora. Amados, ele foi para a reunião, diretor, gerente, mas um monte de gente. Os caras falaram, nós chamamos você aqui para dizer que você é um funcionário exemplar. Você é um funcionário maravilhoso. Nós precisamos de você nessa empresa. Você precisa estar nessa empresa com a gente. Elogiou o cara um monte e falou, por favor, continue. Ele ficou com vergonha de pedir a conta. E agora? Como é que eu vou pedir a conta? Eu vim aqui pedir a conta, os caras me fazem um elogio. Foi embora para casa, no outro dia falou, não, eu vou pedir a conta. Chegou para o chefe dele, falou que, fulano, eu vim aqui para pedir minha conta. Como assim pedir a conta? Aconteceu alguma coisa? Você não imagina onde se viu isso? Não. Eu tenho um chamado. Deus me deu uma graça, trabalhar tempo integral na igreja, com aquilo que eu amo, que é a música. Vou servir a Deus, tempo integral. Mas veja bem, você vai viver do quê? Você vai não sei o quê? Queridos, Deus me chamou, Deus vai sustentar. E aí o cara falou, não tinha o que segurar o cara? Então tá bom, então escreve uma carta de próprio punho, dizendo que você está saindo por livre vontade, por espontânea vontade, pedindo a conta da empresa. E então ele escreveu a carta. Quando ele terminou de escrever a carta, o patrão, o diretor lá do cargo lá da Volvo, pegou a carta e falou assim, olha que coisa linda isso. Ele falou, Alisson, o nome dele é o Alisson, aquele que toca violão lá na aba de Curitiba. Ele falou, Alisson, sabe o que eu descobri com essa carta? O teu sonho não é maior que a Volvo. O teu sonho não é maior que a... Aliás, o teu sonho é maior que a Volvo. Contrário, desculpe. O teu sonho, ele chamou de sonho, mas então falando de chamado, propósito de Deus. Mas ele disse assim, o teu sonho, ele não é maior. É maior do que a Volvo. Quantos funcionários eu tenho visto se aposentando na Volvo? Se aposentando, entre aspas, bem financeiramente, mas não tiveram coragem de assumir o seu sonho. E vão querer fazer isso depois que for se aposentar. Sabe por que esse homem pediu a conta assim com certeza? Porque ele pensa a partir dos céus. E tem gente, amados, que pensa aqui na terra. Quando ele foi trabalhar na igreja, sabe o que aconteceu? Na igreja, ele chegou o primeiro dia para trabalhar, pediu a conta, tem mais um monte de história, é bem legal, mas quando ele chegou para trabalhar na igreja, a Kátia, que é líder do louvor lá, falou assim, Alisson, começou a chorar, porque sabia que o Alisson tinha perdido, entre aspas. Ele falou, Alisson, eu nem sei por onde você vai começar a trabalhar aqui, mas sabe o que ele começou a fazer? Lá eles gravam um CD de ensaio, e aí eles colocam nas partituras. Sabe o que ele fazia todo dia, o dia inteiro? Copiava CD, colocava num encartezinho, só fazia isso o dia inteiro. O pastor Pio chamou ele para conversar e falou, Alisson, tá tudo bem? Tá, pastor, tamo aí. Daí, sossegado. Alisson, preciso falar com você sobre dinheiro. Ah, é, senhor? Pastor, o que é? Seguinte, eu sei que você ganhava X lá na Volvo, você vai ganhar menos da metade, tá bom? Você não tem plano de saúde, você não tem vale alimentação, você não tem vale transporte. E aí ele disse o seguinte, a única coisa que você tem é PLR. Quem sabe o que é PLR? Você vai ter PLR aqui na igreja. Aí ficou mais... Como assim na igreja tem PLR? Participação de lucro na igreja? Mas como é que é isso aí, né? Falou, não, aqui todos nós que trabalhamos na igreja temos PLR. Mas como assim, pastor? A gente trabalha e vai juntando um PLR no céu. E quando a gente chegar lá, ele vai entregar para nós.
PLR vai ser distribuído lá na glória. Então é isso que nós temos para oferecer para você. Se pensa aqui na terra, mas se pensa nos céus. E hoje Deus tem usado esse rapaz, quem conhece, né? Deus tem dado composições, Deus tem usado bastante ele. Perguntou para a esposa dele, esposa, a esposa viu ele chorando. A esposa falou para ele, bem, amor, querido, não sei como ela falava, mas enfim. Amor, por que está chorando tanto? Por que você chora tanto, meu amor? Daí ele disse, porque eu não sei que decisão eu tomo. Ela falou assim, na verdade você sabe, por isso que você está chorando. Na verdade você sabe, é por isso que você está chorando. Mas querida, o que eu faço? Ela falou, sabe o que eu tenho medo? Porque se você disser sim, você está dizendo sim para Deus. Se você disser não, você está dizendo não para Deus. Querido, eu estou contigo. Siga o que Deus deu para você. Como esposa, estou aqui do teu lado. E vamos enfrentar, vamos ver o que vai dar. Vamos embora, vamos caminhar. Sabe o que significa isso? Um casamento posicionado nos céus. Porque se aquela esposa começa a falar, você está maluco? Você está doido? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Mas essa mulher disse, querido, vamos embora. Eu sou contigo. Não sei muito bem o que vai dar esse negócio aí, mas vamos embora, vamos confiar no Senhor. Eu não estou falando para você pedir a conta, para você vir trabalhar aqui na igreja, mas se Deus te chamar, amém. Prometemos um PLR para você. Mas e o resto? O resto Deus proverá, meu irmão. É engraçado, né? Por que pastor tem que pensar, tem que viver desse tipo, né? Meu irmão, você acha que é diferente você que trabalha? Ok, talvez você é registrado, mas eu quero dizer algo para você. Não é o salário da tua empresa que te sustenta. Eu quero dizer a você que é empresário, não é as tuas vendas, os teus negócios que te sustenta. O que te sustenta é o Senhor. Ah, eu aceitei um emprego porque tem vale transporte, vale alimentação, vale não sei o quê, vale, vive o vale. E eu aumento isso e aquilo. É isso, é por isso que eu aceito. Meu irmão, é Deus que te sustenta, não é o teu patrão, é o Senhor, é dele que vem, é dele que vem, é dele que vem, é dos céus que vem o teu sustento, é dos céus que vem o teu sustento. Não é dos teus clientes, não é do seu patrão, não é o teu patrão que te sustenta, não é os teus clientes que te faz ter sucesso, é o Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que é o dono da saúde, é Ele. Eu tenho um plano de saúde, meu plano de saúde é dos céus, aleluia. Ele me dá saúde divina, mas se porventura dar uma escapada e pegar uma doencinha, aí Ele me dá a cura divina. Tenho um plano de saúde. Tenho vale transporte, vale alimentação. De vez em quando, a gasolina multiplica no tanque. Dinheiro aparece, gente aparece, dá dinheiro, paga a conta, vem, faz isso. Ah, mas isso é porque você é o pastor, por isso que acontece isso com você também, meu irmão. O Senhor é que sustenta você. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Quem que é soberbo? Aquele que acha que o seu sustento vem do seu salário. Esse é soberbo. Quem que é soberbo? Quem acha que os seus clientes que te sustentam. Isso é soberbo. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. E o que é humilde? Humilde é aquele que sabe. Ele sabe que o único que sustenta ele é o Senhor. Isso é humilde. É o Senhor. Amados, o que sustenta essa igreja não é o dízimo e a oferta do povo. O que sustenta essa igreja é o Senhor. Às vezes nós como pastor temos um problema. A gente fica, o povo não dizimou esse mês. O povo reteu aí, o povo está com o coração endurecido, não está dizimando, não está ofertando, a igreja padece. Eu tenho aprendido isso. Deus,
Se o povo dizimar, se o povo ofertar, aleluia. Se o povo não dizimar, se o povo não ofertar, do Senhor virá o livramento, do Senhor virá o socorro, do Senhor virá. A obra do Senhor não vai parar porque tem gente que não dizima. A obra do Senhor não vai parar. Queridos, você não dizima para ajudar a igreja, você dizima para honrar o Senhor, você dizima para que Ele abençoe, para você falar com Ele. O maior beneficiado quando dizima é você, não somos nós. Amém. Céus abertos. Amém? Vocês estão recebendo isso aqui? E só para... Não vai dar tempo de explicar isso, mas só para citar. Eu sou a partir dos céus, eu tenho a partir dos céus e eu faço a partir dos céus. Queridos, a única vontade de Deus para a tua vida é aquilo que Ele revela para você. Ou seja, se você está fazendo algo, seja trabalho, seja profissão, seja qualquer atividade que você está fazendo que é fruto de revelação de Deus, isso é uma obra dos céus. Por que você está trabalhando onde você trabalha? Porque os céus foram abertos. Por que você está nessa profissão? Porque o Senhor me deu essa profissão. Por que você tem esse ministério? Porque o Senhor me revelou. Eu faço o que Ele me revelou para fazer. Jesus disse, eu faço o que o meu Pai diz para fazer. A minha profissão, as minhas tarefas, as minhas atividades que eu executo, não é porque eu ganho dinheiro, não é porque é melhor profissão, não é porque é mais moderna, não é porque eu mais me simpatizo, mas é porque o Senhor me revelou a sua vontade e Ele me disse. Esse rapaz que eu falei para vocês da Volvo, ele tinha muito claro que o ministério dele era música. Muito claro que o ministério dele é música. E ele hoje está na música. Amém? Vocês recebem essa palavra? Eu faço a partir dos céus. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus.